Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à penúltima aula do curso de Introdução à Manipulação de Texto usando R. Nessa aula aqui a gente vai dar uma passada no pacote string R, né? E o que são esses pacotes? Não sei se eu já, acho que eu não cheguei a comentar, né? Porque eu nunca tinha precisado, mas agora a gente vai mexer com um. Pacotes nada mais são do que bibliotecas que são criadas, né, disponibilizadas aí para a gente baixar no R, que tem a função de complementar ou até mesmo aprimorar, né, as funções aqui do RBase. Então, nesse caso aqui, esse pacote ele é focado em strings, certo? Então, ele é bastante útil aí para a gente que vai estar trabalhando com texto. Ele possui algumas funções que a gente consegue utilizar, que a gente já utilizou aqui também, por exemplo, na aula 3, né, ele tem algumas funções que fazem exatamente a mesma coisa, e tem algumas outras funções que fazem coisas diferentes, né, que podem vir a ser úteis aí durante a nossa manipulação aí. Eu vou mostrar aqui primeiro como é que a gente instala e carrega um pacote no R. Qualquer pacote no R a gente vai ter que fazer assim. Na próxima aula, na última, a gente vai fazer um exercício de aplicação com outro pacote. Então é importante a gente saber já como é que faz para instalar e para carregar um pacote, certo? Então, para instalar o pacote primeiro, se você nunca instalou, né? Se você já instalou, provavelmente você já sabe como é que faz. Mas se você nunca instalou, a gente vai usar a função install packages e vai colocar aqui string R. O R vai achar automaticamente aqui pra gente, string R, né? Você tem que lembrar sempre de colocar o nome do pacote entre aspas, certo? Eu não vou instalar aqui porque vai pedir para reiniciar o R, provavelmente, viu? Mas se você nunca tiver instalado, quando você der, né, quando você rodar esse código aqui dando Ctrl Enter, você vai ter que esperar um pouquinho, né? Vai começar a gerar um scriptzinho aqui, e aí é só você esperar e logo menos vai estar instalado. Depois que instalar, a gente vai ter que carregar o pacote usando a função library. É só colocar aqui a função library e o nome do pacote que a gente quer carregar. String R, carregou. Quando vocês estiverem instalando, acho que já instalou, né? Mas fiquem atentos quando vocês estiverem assim, já posso mexer ou não. Aqui do lado dessa vassourinha aqui vai estar um símbolozinho de stop, né? Como se fosse uma placa mesmo de trânsito, né? Isso significa que ele está instalando ainda. E provavelmente quando ele acabar de instalar, você vai conseguir digitar aqui no seu console normalmente, né? Enquanto ele estiver instalando, eu acho que você não vai conseguir. Eu vou até tentar aqui mais uma vez só para tentar mostrar para vocês, mas acho que não vai aparecer não, porque o meu já está carregado. Bom, feito isso, você vai ter acesso aí às funções do string R aqui, ó. A gente já bota str aqui, que é como começa aí praticamente, acho que todas as funções do string R. A gente vê aqui nesse lado aqui, ó, que já está aqui, né, as funções do string R. Então eu vou passar por algumas aqui com vocês. Eu vou estar utilizando aí dois conjuntos de dados que já estão disponíveis no R por padrão, que vai ser o conjunto fruits na verdade, que ele tem aqui o nome de algumas frutas, né? É bem padrão isso no R, ele tem uns conjuntos de dados que já tem nele assim, né? Padrão. E, e a gente vai estar usando ele. Também a gente vai estar utilizando o conjunto sentences, que são algumas frases, né? Nada demais, é só para a gente estar passando aí por algumas coisas do pacote. Eu vou deixar aí também mais um daqueles cheat sheets, né? Igual eu tinha deixado de regex na aula passada, também tem um desse de string R com alguns exemplos. Eu vou estar passando por alguns deles e mostrando para vocês aí. E por nessa aula vai ser só isso. Na próxima a gente já vai passar para uma aplicação no Twitter, né? A gente vai aprender vou mostrar como é que faz para a gente
abrir pegar textos, né, tweets de um certo usuário e a gente mexer aí, manipular para ter ele certinho para caso você queira fazer uma futura análise com o texto dessa pessoa. Então, se você já quiser aí, se não tiver, quiser criar uma conta no Twitter aí, eu já adianto já que na próxima aula você vai precisar. Certo? Então vamos lá. Já criei o script aqui da aula 4, já, né, já tá tudo aqui. Primeira função que eu vou mostrar para vocês é a função strdetect. E essa função nada mais faz, o que ela faz é mostrar para a gente, né, no caso aqui, esse vetor, esse conjunto de dados das frutas. Eu vou dar aqui de novo porque esse sentences é bem grande, então é mais fácil botar aqui. Nas frutas, né, que tem aqui, ele vai mostrar para a gente em qual objeto, né, lembrando que isso aqui é um vetor, né, em qual objeto desse vetor existe esse certo padrão aqui, no caso a letra A. Então ele vai retornar aqui para a gente verdadeiro e falso, né? No caso, verdadeiro se encontrar a letra A e falso se não encontrar, certo? Então esse aí é essa função aí bem simples. Agora a próxima que a gente vai passar é a str which, que a gente vai usar a mesma coisa e na verdade aqui basicamente vai mostrar pra gente qual o índice, né, desses que são verdadeiro e falso aqui. Então nada mais é do que a mesma coisa que isso aqui, só que em vez disso aqui ser uma função binária, né, de retornar verdadeiro ou falso, esse aqui retorna a posição que está o objeto com esse padrão aqui que a gente pediu. Né? Então lembrando que aqui também nesse padrão a gente pode usar regex, né? Nesse caso aqui eu botei o A só como exemplo, mas a gente pode usar o regex aí se a gente quiser. Como tudo, né, de coisa de detectar padrão aí, a gente pode usar regex sempre. Próxima função vai ser o strcount. Eu vou usar novamente aí basicamente o mesmo, né, a mesma coisa. E aqui ele vai contar quantas vezes ele encontrou esse padrão. Né? Percebam que, igual eu tinha dito, que os pacotes normalmente eles servem para complementar ou aprimorar os códigos do RBase. Algumas funções, como eu disse, desse pacote, a gente consegue fazer a mesma coisa no RBase, eu vou estar mostrando para vocês, mas algumas não. Né? Então, é por isso que servem, para isso que servem os pacotes no R. Então aqui ele vai contar quantas vezes tem esse certo padrão aqui, né? Então tem uma vez aqui no primeiro objeto, uma vez no segundo, duas vezes no terceiro, se a gente ver aqui, realmente uma vez aqui no primeiro, uma vez aqui no segundo, duas vezes no terceiro, no quarto já tem 3, viu? E no quinto tem 0, então banana aqui, então depois do banana não tem A nenhum aqui, certo? Se a gente quiser por algum acaso ver quantos espaços tem, só a gente vir aqui, a gente pode colocar //s também, que é espaço, certo? Então ele vai pegar aí, teoricamente, só nomes de frutas que são compostos, certo? Próxima função aqui. O string R tem umas funções que são assim, que ele tem uma função, e aí eu vou dar esse exemplo aqui da locate. Vocês podem até voltar aqui. Tá vendo aqui que tem a locate all, né? O que isso significa? Essa primeira função aqui, a locate, ela vai mostrar só a primeira vez que ela encontrar o padrão. Né? No caso, essa função ela vai localizar a posição de um padrão que a gente passar para ela. Vou mostrar para vocês aqui, novamente aqui, fruit A. Né? Então aqui ele vai encontrar, a primeira vez que ele encontrar esse padrão, ele vai retornar para a gente. Então, onde é que tem esse padrão A? No caso aqui, começa na primeira e termina na primeira, então a gente acredita que, né, a letra A esteja na primeira letra da palavra aqui, no caso aqui é verdade, na segunda também, na terceira também. Aí reparem que na terceira
existem duas letras A. Mas, no caso aqui, na primeira e na quinta posição aqui. Mas aqui, ele só retornou uma vez só. Né? Aqui, ó, na terceira tem na primeira e na quinta, ele só retornou que tem na primeira. E aí que entra aquele outro, uma variação dessa função, né? Que é a strLocateAll, que nada mais faz do que detectar todas as vezes que ela encontrar esse padrão. Certo? Então aqui, eu vou pegar aquele primeiro exemplo lá de novo, mas só para ficar, tem vários aqui. Aqui, por exemplo, o terceiro número lá, aqui ele vai retornar uma lista pra gente, certo? Mas não se preocupem com isso, é só, né, para vocês saberem aí o que a função faz. Aqui, primeira, no terceiro objeto, começa, a primeira vez encontrou na primeira, né? Começa na primeira e termina na primeira, e também começa na quinta e termina na quinta. Então, logo, ele encontrou esse padrão A na primeira posição e na quinta posição desse vetor. Se por algum acaso existisse aí um nome de uma fruta que tivesse duas letras A seguidas, ele ia retornar aqui, vamos supor que fosse, né, começasse e tivesse duas letras A logo no início, na primeira e na segunda letra, ele ia ter aqui que começa no 1 e termina no 2, né? Então, é bem fácil também de entender essa função aí. Nesse caso aqui, ó, acho que eu visualizei um aqui, que é exatamente isso. Acho que eu perdi aqui. Mas só se a gente olhar no negócio, né? Mas tudo bem. Tem uma, pelo que eu passei o olho aqui rapidamente, eu acho que eu vi uma fruta que tem duas letras A. Vamos dar uma olhada aqui só. Ó, vamos dar uma olhada. Mas só se a gente ver aqui, localizar aqui, né? Mais fácil. Não tem. Então acho que não tem mesmo não, acho que eu tô viajando. Mas de qualquer forma, acho que deu pra entender, né? Se tivesse alguma fruta ali que tivesse dois A seguidos, ele ia mostrar aqui pra gente que ia começar em um e ia terminar aqui no caso no N, e N ia terminar no N mais 1, né? Aí nesse caso aqui que não tem nada é porque não tem a letra A, certo? Próxima função aqui é o strsub, e essa função, vou mostrar aqui para vocês, vou usar aqui, que nada mais é do que ela vai extrair aí, é meio que um subvetor daquele vetor. Nesse caso aqui eu passei o primeiro argumento, que é o vetor, né, o primeiro vetor principal aí, e aqui, nesse caso aqui eu quis da primeira até a terceira letra, né? Então, se a gente pegar aqui a documentação da função, a gente pode ver que o argumento é a função, o começo, né, desse subvetor, né, que vai pegar, vai cortar aqui, e o final. Então, se por algum acaso a gente quiser também pegar as três últimas letras, a gente pega strsub e coloca o vetor e menos 3. Ele vai pegar aí as três últimas letras, né? Lembrando que se a gente colocar 3 aí, ele vai começar sempre do final. Né? 3 não, desculpa, se a gente colocar menos, né, nesses negócios de palavras, assim, vetor, se a gente colocar aqui, tem que criar um vetor aqui para ficar mais fácil, mas acho que ficou bem claro. Se a gente colocar menos 2, né, menos 2, ele vai pegar as duas últimas letras, menos 1 vai pegar a última letra, né, e assim vai. Opa, peraí, coisa errada. Aí, pronto, deixar o menos 3 mesmo. Né? Então, esse CSTR sub que ele faz é pegar um subvetor começando e terminando no determinado número que você passar aqui para ele. Agora, uma outra função aqui é a str subset, que nada mais é do que uma função, vou mostrar aqui para vocês, que vai fazer um outro subvetor aí com todos nesse caso aqui, né, as palavras que a gente encontrar que tiverem esse padrão aqui.
Então, todas as palavras aqui que tiverem a letra B, ela vai pegar e vai criar um subvetor, né? Isso aí pode ser, essa função aqui pode ser bastante interessante para a gente, né? Se a gente quiser, às vezes, ver certo padrão, assim, de escrita em algum texto, a gente pode usar ela. Lembrando que a gente pode também usar a mesma função que a gente usava lá, né? Aquela grep, a gente bota aqui o vetor, a letra, e a gente coloca aqui que o valor é verdadeiro. Ele vai retornar pra gente. Peraí, deixa eu só dar uma conferida aqui porque tem alguma coisa errada aqui. Bom, é porque a gente está usando aqui, isso a gente tem que ficar atento também. Nas funções do string R, o vetor vem primeiro. E no caso da grep, o vetor vem depois. Então primeiro a gente tem que colocar o padrão que a gente quer. Depois a gente tem que colocar o vetor. Certo? Por isso que estava dando errado ali. Não lembrava, né, de tanto ficar olhando para as funções do string R, a gente esquece. Mas se a gente vê aí, a gente percebe que é exatamente o mesmo vetor, mesmo subvetor que ele volta, né, retorna para a gente. Só que essa função aqui é feita especificamente para isso. Nessa aqui a gente tem que ficar mudando parâmetro. Então, muitas das vezes, o que difere esses pacotes são isso, que a gente tem que ficar olhando documentação de função para ver o que a gente pode fazer. E essa função aqui já é bem direta. Você vai e bota o vetor e o padrão, ela já retorna para você todo o subvetor, né, com aquele padrão. Mas, só reforçando aquilo que eu tinha falado, que em algumas funções do string R a gente pode sim estar replicando aí com o RBase, certo? A próxima vai ser a função strExtract, que está bem aqui. E eu vou usar o mesmo exemplo que está aqui no cheat sheet, né? No caso aqui, a gente está pegando e extraindo a primeira palavra. Esse aqui é uma outra função daquelas que tem essa diferença, né? Que tem duas variações aí. Uma que vai retornar o primeiro e todos. Nesse caso aqui, ela está retornando somente, né, o padrão aqui que a gente passar para ela. Então, se ela encontrar qualquer uma dessas letras aqui, né, lembrando que esse colchetes aqui ele referencia, né, na regex uma lista de caracteres permitidos. Se a gente colocar aqui, né, só retornando na parte regex, se a gente tivesse colocado aqui um chapéu, ele não poderia mostrar nenhum desses negócios, dessas letras, né? Mas como a gente quer mostrar as vogais, a gente vai botar aqui. Eu vou colocar essa função aqui com o extract all, só para a gente ver a diferença, mas, né, a gente já sabe que ele vai retornar provavelmente uma lista, viu, com todos os padrões, né, que ele encontrar em um objeto. Então aqui no primeiro ele encontrou duas vezes, um A e um E. No segundo ele encontrou três, um A, um I e um O, e assim por diante, né? Se não me engano, acho que não tem nenhum aqui que não encontrou nada. Acho que todos têm pelo menos uma vogal. Bom, essa é outra função. A outra função vai ser o strmatch, que mais uma vez tem aqui, né? Pra gente mostrar. Vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu vou colocar os sentences, que vai ficar mais fácil de mostrar. Vou colocar aqui o que tá aqui, tem que colocar o aqui, então ele vai retornar isso aqui, certo? Nesse caso aqui, ele vai duplicar aqui porque faz parte da função, né? Eu vou mostrar aqui para vocês que vou mudar o argumento aqui. Então eu quero essa preposição, né? Uma dessas aqui, a ou de, um espaço
e eu quero uma palavra, né, no caso um caractere até o final dele aqui. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou uma dessas duas palavras aqui, o espaço, e nesse caso aqui, se a gente for olhar, esse W são caracteres numéricos não, desculpa, são caracteres não numéricos, né? Aqui na documentação da Regex está falando como caracteres de palavras, né? Então, o que ele vai fazer aqui é pegar essa primeira aqui, uma dessas duas palavras, né? Lembrando que essa barrinha aqui indica ou, então ou a ou the, e vai retornar para a gente o espaço e um caractere, né? No mínimo uma vez, certo? Então ele vai fazer isso, ele vai pegar um caractere até encontrar um espaço, né? Que espaço não é um caractere, entre aspas, assim, certo? E ele vai retornar então a palavra seguido, nessa preposição seguida da palavra que está na frente dela. Então aqui vocês podem ver que fica mais fácil. Ele vai retornar os dois juntos e depois ele vai retornar os dois separados, né? Como se fosse uma lista ali, uma matriz na verdade, né? Onde a primeira coluna é os dois juntos e as outras colunas são esses dois separados, né? Isso aqui, se a gente colocasse mais aqui, se fossem três coisas aqui, ele ia criar uma com os três e depois mais três colunas aqui, uma para cada. A próxima função aqui vai ser essa aqui, strlength. Essa aqui é uma que acho que a gente poderia tentar criar uma dessas no RBase, mas ia ser bem mais chatinho, então eu vou mostrar aqui para vocês o que ela faz. Ela basicamente vai retornar para a gente o comprimento de cada objeto desse vetor. Se a gente fizer isso com o RBase, se a gente colocar aqui simplesmente length fruit, a gente vai ver que ele vai retornar o comprimento do vetor fruta, né? No caso aqui ele tem 80 objetos, então ele vai retornar o comprimento do vetor. Essa função aqui retorna o comprimento de cada objeto, né? No caso, o comprimento de cada palavra desse vetor. Então seria aqui a quantidade de letras que possui cada palavra nesse vetor. Deixa eu ver aqui, próximo. Agora vai ser, a gente já está chegando no finalzinho já. É o str sub. Esse aqui acabou. Eu vou deixar esse aqui pro final, porque esse exemplo aqui, ele vai bagunçar um pouco a nossa vida aqui, então eu vou mostrar pra vocês a penúltima aqui agora, né? Que vai ser o str replace. Novamente, essa função aqui tem essas duas variações, né? Tem o replace, na verdade tem 3 variações. A gente vou estar mostrando essa aqui pra vocês. E eu vou colocar aqui fruta. Isso aqui. Então o que ela vai fazer? Vamos olhar a documentação dela aqui, rapidinho. Replace all. O que ela vai fazer? Ela vai substituir um padrão encontrado na string, né? Então, aqui a gente vai olhar a documentação dela, os argumentos. A gente vai passar uma string, né, no caso o vetor ali de frutas, o padrão que a gente quer substituir e o padrão que a gente vai usar para substituir esse padrão aqui. Então, nesse caso aqui, eu peguei o vetor fruta e toda letra A que eu encontrar, eu vou substituir por um hífen. Certo? Então aqui, ó, maçã aqui, tá vendo? Tudo que era A foi substituído por um hífen. Isso a gente poderia fazer
Acho que a gente, não sei se poderia, na verdade, porque mexer com esse tipo né, de algoritmo no RBase é bem chato, né? Ter que ficar entrando na, no vetor, entrar né, selecionar o vetor, pegar uma por uma, que a gente ia ter que fazer uma estrutura de repetição, que ia ser bem mais complicado do que simplesmente usar essa função, certo? Então agora passando aqui para a última função que eu queria mostrar para vocês, que é a strsub. No caso, essa função aqui ela vai mudar o vetor, por isso eu quis fazer ela por último, porque senão a gente não ia conseguir. Na verdade a gente até conseguiria, mas, né, para não ficar confuso aqui, eu decidi deixar ela por último aqui agora, né? Não, então ela vai mudar o vetor, a gente não precisa tá atribuindo valor, né, botando a setinha aqui, se a gente, por exemplo, quisesse colocar aqui essa setinha aqui para atribuir valor, essa função automaticamente vai mudar o argumento que a gente passar para ela. Vou até botar aqui de uma vez a documentação dela para a gente dar uma olhada. Né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai extrair e substituir subvetores, substrings, né, de um caractere, de um vetor de caractere. Então, eu vou mostrar aqui o que a gente vai fazer. Né? No caso aqui, você deve estar se perguntando que é bem parecida com essa aqui, que na verdade é a mesma, se eu não me engano, né? É bem a mesma. Só que o que a gente vai fazer, né, no caso? A gente vai usar a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa daqui, ó. Vou pegar até copiar aqui pra gente mostrar pra vocês que é a mesma função, né? Se a gente colocar aqui isso aqui, vai retornar exatamente a mesma coisa, né? Vai retornar do 1 ao 3, né? As 3 primeiras letras da palavra. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e colocar aqui, no caso a gente vai estar atribuindo o valor sim, né? E eu vou colocar olá. Então, ele vai substituir as 3 primeiras letras por olá. No caso aqui, como a gente atribui o valor, ele vai criar aqui uma variável no nosso ambiente aqui, né, de trabalho. Se a gente colocar aqui agora o vetor fruta de novo, você pode ver que as 3 primeiras letras de todas as palavras foi substituído, né? Então, o que seria o ideal nesse caso aqui? O ideal seria a gente ter criado, né? No caso, se eu quiser trabalhar com esse vetor aqui de novo, vai ser diferente, né? Aqui no caso, tá vendo que tá tudo Olaberry, isso né, obviamente não existe. Então, o ideal teria sido a gente criar uma outra variável antes de fazer isso, né? Criar aqui um vetor fruta2, que seja, e fazer essa substituição no vetor fruta2, né? Só um pequeno parênteses aí do que a gente poderia ter feito, porque agora para a gente voltar com esse vetor a gente vai ter que limpar aqui a variável, né? Então, limpando ali, ele vai voltar para o normal. Então, eu vou fazer aqui, vou botar aqui fruta, recebe isso aqui. Pronto, agora eu posso vir fazer isso aqui sem perder ali o meu vetor. Né? Então, agora se eu quiser aqui, eu tenho os dois. Sempre ficar atento com isso, para a gente não perder aí. Às vezes a gente vai precisar desse vetor aqui novamente, então é sempre bom a gente criar uma outra variável aqui. Então, eu tenho esses dois vetores aqui agora, né? Um com essa substituição e o outro sem. Bom, essa aula era isso que eu queria passar, né? Essas funções aqui. As aplicações a gente teoricamente já viu na aula 3, né? Então eu achei mais fácil só passar pelas funções mesmo. E na aula que vem a gente vai mostrar, eu vou estar mostrando aí uma aplicaçãozinha bem legal no Twitter, como eu já disse. Então só reiterando aí, se vocês não tiverem conta no Twitter, aconselho criar, porque a gente vai precisar, é só criar uma conta lá, não precisa usar nem nada, só se você não gostar de Twitter, é só você apagar depois, mas é só para você poder fazer, né? Porque depois da aula, né, eu vou deixar como sempre uma listinha de exercício que você vai precisar do Twitter, né, de uma conta no Twitter para estar fazendo aí. Então é isso, eu vou deixar juntamente, né, como sempre, com esse vídeo, o
o arquivo lá do PDF do cheat sheet da string R, né, contendo aí essas funções que eu mostrei, mais algumas, e vou estar deixando também uma lista de exercícios para vocês estarem fixando aí essas funções e mostrando algumas aplicaçõezinhas aí com esse pacote, certo? Então é isso, qualquer dúvida podem mandar aí no Classroom ou no YouTube ou por e-mail também, que eu vou estar ajudando vocês aí, beleza? Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.